Artaxerxes, estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Amém? Somente até aqui. A igreja pode tomar assento, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, quando olhamos para o livro de Neemias, nós olhamos para a obra, para a edificação. E quando eu olho para essa palavra, o Senhor trazia no decorrer desses dias, dessas semanas, o Senhor falava para mim a cena de coração. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Neemias, a palavra diz aqui, que Neemias recebeu uma notícia que não agradou o seu coração. E muitas das vezes nós, no decorrer da nossa caminhada cristã, tem muitas coisas sobre a nossa vida que muitas das vezes não nos agradam. E hoje, queridos, nós estamos vivendo a dispensação da graça. A qualquer momento Jesus pode voltar para arrebatar a igreja. E muitas das vezes estamos dispersos com tantas coisas, preocupados com tantas coisas, e deixamos muitas das vezes a obra do Senhor em um segundo plano, deixamos as coisas do Senhor em um segundo plano. E quando eu olho Neemias numa zona de conforto, quando eu olho para a vida de Neemias como um copeiro do rei, um cargo de confiança, e quando Neemias ouve aquela palavra, foi notória diante do rei a expressão do semblante de Neemias, a mudança foi notória, porque tem pessoas que são autênticas, elas não conseguem disfarçar a tristeza, elas não conseguem disfarçar quando estão alegres, reclamação, reclamácia. E o Senhor falava no meu coração: filha, tem pessoas naquele lugar com o coração triste, vou eu alegrar o coração triste. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, quando ouvimos uma notícia que nos entristece, irmãos, não tem como ser diferente. Neemias, ele não conseguiu agir de uma maneira diferente diante do rei. E eu olho para essa palavra, aleluia, que fala de obra. Muitas das vezes pegamos aqueles talentos que o Senhor confiou nas nossas mãos, os dons, e enterramos. Mas o Senhor, nessa noite, Ele vai desenterrar os talentos deste lugar, porque a grande obra ela está apenas começando. E a grande obra na nossa vida está começando. E queremos, aleluia, guardar aquilo que o Senhor nos deu. E Neemias prontamente, quando Hanani traz a notícia: olha, sabe, Neemias, na cidade dos teus pais, Jerusalém, as portas foram queimadas a fogo. Jerusalém está em grande miséria, em grande opróbrio. E miséria é muito mais que pobreza. Grande miséria estava sobre Jerusalém. E aquela notícia que veio dos ouvidos de Neemias abalou a estrutura de Neemias. Neemias ali deixou, eu creio, transparecer. Mas muitas das vezes, quando ouvimos más notícias, nós temos que reagir. Eu não vejo Neemias parado, eu não vejo Neemias
reação. Muitas das vezes oramos e não temos atitude. Neemias, ele ora, ele busca uma direção do Senhor. Eu vejo Neemias, um homem, um líder, dependente do Senhor. E quando nós dependemos do Senhor, colocamos tudo diante dos pés do Senhor, Ele vai dirigindo, Ele vai orientando, Ele vai mostrando o caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na Açuriandébias, o Senhor diz nessa noite, através dessa palavra, que é noite de resposta de oração para a igreja, é noite de resposta de oração neste lugar. Aleluia. Neemias, ele não espera somente do rei, mas ele espera, aleluia, daquele que é poderoso, aleluia, daquele que tem resposta, daquele que tem vitória. Sabe o que o Senhor diz nessa noite, igreja? Não adianta falar para A, para B, pode o semblante estar triste, podemos estar cabisbaixos, mas temos que buscar, temos que depender dele. Aleluia. Muitos hoje não querem orar, não querem se humilhar diante do Senhor e estão perdendo a direção, estão perdendo o foco. Muitos estão ficando parados pelo caminho. Aleluia. Estão deixando as suas ferramentas de lado porque não têm orado aos Deus dos céus. Aleluia. E Neemias, ele olha, a situação era precária, era situação de miséria, mas é situação de atitude. O Senhor diz nessa noite por essa palavra, é noite, aleluia, de enfrentarmos as crises, as dificuldades. As crises são para o nosso crescimento, as crises são para o Senhor, aleluia, nos levantar espiritualmente. As crises, aleluia, são para a nossa edificação espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo um grande exército nessa noite. Andar com o carraço. Grande exército aqui, pastor Emanuel. O Senhor está preparando. Pregando a Sébia. Porque este lugar aqui, pastor, vai ficar pequeno. Pregando a Sébia. Aleluia. Este lugar vai ficar pequeno. Aleluia. Porque o Senhor nessa noite, Ele está nos capacitando, nos preparando. Aleluia. Para fazer a diferença. O Senhor está capacitando a igreja. Aleluia. Para orar, para buscar, para clamar. O Senhor está levantando homens cheios do Espírito Santo. O Senhor está levantando mulheres. O Senhor está levantando evangelistas. O Senhor está levantando pessoas. O Senhor está levantando presbíteros. Está levantando diáconos. Está levantando missionário. Porque a obra dele não vai parar. A obra dele não vai continuou, porque o segredo do crente, irmãos, é caminhar. Está doendo? Caminha. Está chorando? Caminha. Está sonhando? Caminha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não ficou estático, olhando a situação. E o rei nota o semblante, porque Neemias tinha um cargo de confiança, ele servia ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. E cargo de confiança, igreja, é para poucos. Muitos querem estar perto do rei. Mas não tem, aleluia, não estão ainda preparados. Eu vejo Neemias aqui, ele não chega ali falando com o rei o que ele queria. E o
pais, cidade do sepulcro dos meus pais, cidade de Jerusalém, cidade da adoração, abalaram a estrutura. Muitas coisas acontecem às vezes no meio da igreja para tirar o foco da igreja, para tirar o foco da adoração. Muitas coisas acontecem no meio da igreja para tirar o teu foco, mas o Senhor diz nessa noite que não é tempo de parar, não é certo, não é certo, não é noite de parar. O Senhor diz nessa noite, e Neemias ele chega, eu vejo uma humildade tão grande na pessoa de Neemias, quando o rei fala para ele: olha, Neemias, não perdes agora. Neemias ele teve, irmãos, um jeitinho todo especial para falar com o rei, porque nós não podemos chegar diante do rei de qualquer maneira. Neemias reconhecia que o rei tinha autoridade para mudar aquela situação. Neemias reconhecia que o rei tinha autoridade para usá-lo como instrumento para remover o cativeiro. Neemias reconhecia que se o rei desse o aval, se o rei decretasse ali, aleluias, ele iria e seria bem sucedido. Sabe que o Senhor diz para a igreja nesta noite que ele irá usar circunstâncias adversas, ele irá usar circunstâncias contrárias, ele irá usar situações difíceis, ele irá usar pessoas de autoridade. Levanta só, ele vai usar situações, aleluia, para te dar vitória, porque o Senhor diz nessa noite, aleluia, que ele irá usá-lo, que ele vai usar, aleluia, como instrumento. Neemias se colocou como instrumento, e instrumento precisa ter dependência, instrumento precisa ter direção, instrumento, não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Quando o rei pergunta para ele, ele ora ao Deus dos céus, porque ele sabia, se o Deus dos céus decretasse, determinasse, o Deus dos céus usaria a vida do rei, aleluia, para conceder a vitória. O Senhor diz nessa noite, que a vitória, aleluia, já está decretada, o decreto, aleluia, está sendo favorável. O Senhor diz nessa noite que ele vai mudar a história, que ele vai remover o cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei olha e o rei concede muito mais do que Neemias pediu. É assim, quando trabalhamos numa empresa, não podemos chegar lá no nosso patrão e falar para ele: olha, eu preciso disso, preciso daquilo outro. Ele vai se assustar. E nós vemos aqui Neemias, aleluias, na presença do rei, ele agradava o rei, ele não era só um servo, um cargo de confiança, não. Aleluia, Neemias ele agradava o rei se agradava da vida de Neemias. Neemias havia conquistado o coração do rei, aleluia, e o rei foi favorável. O Senhor pergunta nessa noite para a igreja: qual é a tua petição diante do rei? O que tem te afligido, o que tem tirado o teu sono, o que tem tirado a tua paz, aleluia, o que tem te deixado aflito, angustiado, cabisbaixo. Eu vejo aqui Neemias tendo o aval do rei para ir lá edificar os muros, e ele ainda fala mais, fala para Asaf preparar as madeiras, e o Senhor havia preparado a viagem. O rei deu cartas para Neemias e falou: Neemias, pode ir, vai fazer essa viagem. Aleluias. Mas era o Deus de Neemias que estava preparando a restauração. Era o Deus de Neemias que estava preparando o caminho da vitória. Era o Deus de Neemias que estava preparando, aleluias, a remoção do cativeiro do seu povo. Por um tempo nós achamos que o adversário da nossa alma ele está prevalecendo. Aleluia, que ele já deu o decreto. Não, o adversário
20 anos fazendo a mesma coisa. Olha, isso não vai mudar, isso sempre foi assim. Aleluia, eu vejo em Neemias um homem inovador. Aleluia, os muros estavam daquela maneira, as portas queimavam a fogo, mas pode mudar. Aleluia, Neemias, ele não olhou aquela situação como algo impossível. E muitas das vezes nós somos resistentes a mudanças, nós não temos atitude, e nós olhamos uma situação e falamos: olha, não tem como mudar, não tem como fazer, não tem como fazer algo novo. O Senhor diz nessa noite, aleluia, começa a abrir os teus olhos espirituais, porque o Senhor te propõe nessa noite uma mudança. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquelas portas, naqueles muros, inimigos entravam, saíam, porque a cidade não estava protegida. Era necessário cercar a cidade. O Senhor diz nessa noite, aleluia, que Ele chamou a igreja para fazer a obra. Ele não nos chamou para ficar parados. Ele não chamou a igreja para olhar o adversário, aleluia, fazendo o que quer. Ele não chamou a igreja para ficar de braços cruzados, mas o Senhor chamou a igreja. Ele revestiu a igreja de poder, autoridade, de graça para fazer a obra. O Senhor não chamou a igreja para ficar olhando o inimigo destruir, ver o inimigo arrasar, não. O Senhor chamou a igreja para fazer a diferença, chamou a igreja para ser sal da terra e luz do mundo. Ela chamei para séria e ficamos olhando as situações, oramos, não temos atitude, não vamos diante do problema, da situação, e ficamos como observadores. Aleluia, muitas das vezes, oração, irmãos, é orar e ter ação. Temos que ter ação, temos que fazer algo. O Senhor diz essa noite, igreja, tem resposta de Deus, mas o Senhor, Ele quer atitude. Aleluia, o Senhor propõe mudança para a igreja. O Senhor vai fazer reboliço neste lugar. Pastor Emanuel, levanta a séria. O Senhor vai começar a despertar, aleluia, irmãos, aleluia, para o evangelismo, para a pregação da palavra. O Senhor vai começar a despertar a igreja para orar de madrugada. O Senhor vai despertar a igreja para entrar diante do Senhor com propósito. Aleluia. Ficamos estáticos e vemos e nos acomodamos. Neemias, ele saiu da zona de conforto, foi até Jerusalém, aproximadamente 1.500 quilômetros. Sabe por quê, igreja? Sabe o que eu vejo na palavra do Senhor? Que nós temos que nos dispor a fazer algo. O Senhor, Ele fala, mas nós temos que entrar diante do Senhor com um propósito. O que eu achei interessante que Neemias, ele convoca todo o povo quando ele chega, ele olha e viu que a situação era caótica. A palavra diz que ele sobe ali no animal de montaria e vai olhando de madrugada e olhando que a situação era muito pior. Aleluia, os inimigos haviam feito um estrago muito pior. E quando eu olho, eu creio que Neemias, lá no seu íntimo, ele ficou preocupado. Mas aquela situação, não tirou o foco de Neemias, de reconstruir Neemias. Ele promove ali no meio do povo uma unidade. Sabe por quê, igreja? A unidade, quando nós nos unimos, quando a igreja se une, a palavra diz: ao bom e consoado que os irmãos vivam em união. Quando tem unidade, nós vemos uma festa linda como essa. Quando tem unidade, nós vemos o Senhor derramar a glória. Quando nós temos unidade no meio da igreja, nós vemos, aleluia, o Senhor levantar pessoas. Quando tem unidade no meio da igreja, nós vemos milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, ele envolve ali todo o povo, os sacerdotes, os levitas, até as mulheres trabalharam na edificação dos muros.
que Ele fará algo novo neste lugar. O Senhor fala nessa noite, por esta palavra, que vidas que saíram voltarão a congregar neste lugar. Pessoas que saíram, aleluia, e hoje estão feridas, o Senhor trará novamente. E o Senhor diz nessa noite que usará as vidas neste lugar, aleluia, para sarar essas vidas. O Senhor usará a igreja. Sabe o que eu vejo nessa noite? O Senhor levantando, aleluia, pessoas aqui cheias do Espírito Santo. Sabe o que eu vejo nessa noite, igreja? O Senhor trabalhando em mentes, corações. Eu vejo o Senhor removendo traumas do passado de corações aqui. Sabe por quê, igreja? Eu conheço um Deus também que edifica muros, que restaura, mas que sara a tua terra. Existe uma coisa que não é agradável de se dizer, mas que existe: ciúmes, existe inveja. Muitas das vezes não queremos ver o nosso irmão prosperar. Muitas das vezes não queremos ver o nosso irmão ser exaltado pelo Senhor. Mas a vitória vai vir na tua vida quando o teu irmão for abençoado. O coração de Neemias, ele não era egocêntrico, ele não era egoísta, ele não queria a bênção só para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo aqui Sanballat e Tobias olhando para aqueles judeus, mas o que esses fracos judeus, esses homens, estão pensando que vão fazer alguma coisa? E eu olho Neemias com interesse de coração, irmãos, interessante isso. Porque eu olho para a palavra do Senhor e vejo que quando o Senhor começou a exaltar Davi, e Davi cheio da unção de Deus, ele resolve enfrentar o gigante Golias. Saul faz uma promessa para Davi: olha, Davi, se você enfrentar o gigante Golias e vencer essa peleja, eu vou te dar a minha filha, vou te dar Merab como esposa. Mas tem pessoas que prometem e não cumprem. Sabe aquele perfil de pessoa que nós não podemos contar com ela para nada? Sabe aquela pessoa que na hora do vamos ver, na hora que a situação fica feia, que o negócio fica estreito, ela corre? Aleluia! São pessoas que não têm interesse de coração, porque a Bíblia ela fala para mim que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é a procedência do maligno. Olha, irmão, pode contar comigo.
Sabe o que o Senhor diz nessa noite? Irmãos, e o pastor me conhece, pastor Manuel, alguns irmãos, as irmãs, sabe que eu falo aquilo que Deus manda. Eu não levo para casa não, porque tem endereço certo. Saul estava tão incomodado, queria matar literalmente Davi de toda maneira. Ele coloca Davi de novo na batalha. Mas a promessa para Davi, fala Davi, vai lá lutar contra os filisteus, aleluias, que eu vou te dar. Minha filha, faz de novo a promessa, mas não cumpre a promessa, aleluias. Quando eu olho para a palavra do Senhor e vejo, o Senhor fala que Ele cumpre, que Ele faz promessas na nossa vida, e Ele cumpre. Eu olho para Saul que não cumpre, eu olho para o Saul que quer matar, eu olho para o Saul que bate no ombro, profere palavras agradáveis, mas o coração é cheio, recantaretas daquilo que não agrada ao Senhor, o coração é cheio de rapina, recanta surianderetas, que diz nessa noite, aleluia, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque ele procede nas saídas da vida. Temos guardado no nosso coração ciúme, inveja, ira, falta de perdão, aleluia. O Senhor diz nessa noite, se não tiver um coração reto, um coração quebrantado, aleluia, diante do Senhor, aleluia, nada vai acontecer, vai entrar, vai sair, vai ficar da mesma maneira, se bater no ombro com falsidade, nada vai acontecer. Promete não cumpre, o pastor não pode contar, o obreiro não pode contar, não pode contar com essa pessoa, sabe por quê, irmãos? Não tem palavra. Na chuva, aleluia, fala e não cumpre, aleluia, não cumpre aquilo que promete, mas não está falando com homens, Senhor, ele tem tudo anotado ali. E o mesmo Saul pega sua filha Merabe e dá Merabe em casamento para Adriel. Não dá para Davi, porque a presença de Davi incomodava Saul. Porque esse Davi, ele era adorador. E adorador incomoda. Está entendendo? Quem está entendendo nessa noite o mistério adorador? O jeito de Davi incomodava Saul. Não adiantava disfarçar, porque as próprias atitudes o condenavam. O próprio jeito de Saul agir, fazer, falava hoje, mas amanhã já mudava de ideia. E sabe que pessoas assim não recebem nada do Senhor, porque são como as ondas do mar. Hoje estão de um jeito, amanhã estão de outro. Aleluia, não vai receber nada do Senhor, porque o Senhor se agrada de pessoas que estão constantes, são fiéis, estão na prova, mas estão edificando. O gigante está se levantando, mas está dando glória, está enfrentando dificuldade, mas está dando glória, está enfrentando luta, mas está dando glória. A situação não está boa, mas vamos orar. A situação está difícil, mas vamos orar que o Senhor vai falar contigo. Pessoas com esse perfil dentro da Bíblia, aleluia, infelizmente morreu um final triste. Aleluia. Temos que ser íntegros diante do Senhor. Nós temos Neemias. No tempo da crise, no dia da angústia, não se abateu, permaneceu íntegro. E quando somos íntegros, quando na pouca força, na dificuldade, na falta de recursos, quando a situação, pastor, é contrária, quando não temos apoio, quando tudo é contrário, queremos fazer algo novo, queremos fazer algo diferente, e só existe barreira, só existe oposição, aleluia. E muitas das vezes as oposições vêm para nos parar, vêm para nos limitar, vêm para que nós não olhemos para Ele, mas o Senhor diz nessa noite para a igreja, aleluia. Eu vejo o Senhor nessa noite derramando amor nos corações deste
aleluia, elas vêm para danificar a vinha do Senhor. É uma coisinha hoje, é uma coisa amanhã, é uma coisa depois, e a obra vai ficando de lado, e a presença vai ficando de lado. É dessa maneira, amados, as raposinhas que a Bíblia fala que elas danificavam os vinhedos, aleluias, elas iam ali, aleluias, e devastavam tudo, e elas vinham sutilmente. Sabe como o adversário ele faz, irmãos inimigos? Sanbalat e Tobias poderiam ser comparados também a essas raposinhas, mas raposas maiores. Aleluias. Se apresentavam como pessoas boas, pessoas influentes, pessoas que falavam bem, aleluias, mas eram raposas também. Mas o Senhor nessa noite Ele vai fazer um reboliço neste lugar. Aleluia! O crente aqui vai ficar mais crente a partir de hoje. Aleluia! Se tinha compromisso com o Senhor, vai ter ainda mais. Aleluia! Se orava, pastor Daniel, vai orar mais. Aleluia! Se buscava, vai buscar mais. Aleluia! Porque os muros, aleluia, estão sendo restaurados. E o Senhor está caindo por terra nessa noite. As raposas, aleluia, raposinhas vão sair da vinha hoje. Aleluia, porque a vinha, pastor Emanuel, vai crescer. Aleluia, porque aqui quem manda é o dono da vinha. Quem manda aqui é coisas que vêm para migrar a obra, para parar a obra, para a igreja ficar anêmica, apática, para chegar aqui, nada aconteceu, hoje eu glorifiquei o Senhor. Sabe o que parecia, igreja? Quando os irmãos louvavam aqui, as irmãs, parecia, o meu entendimento assim espiritual, que só existia essa igreja, pastor, e já creio. Sabe aquele louvor que chega no trono da graça? Sabe aquele louvor que Deus se levanta do trono? Aleluia! E o louvor chega nas narinas do Senhor, que cheiro suave. Abraço e azedas, que passagem nessa noite. Abraço e azedas, o adversário, igreja, ele bate em retirada. E veja que ouro linda, que novo linda. O louvor chega até o céu. Sabe por quê, igreja? A obra de Neemias deu certo. Não é porque ele era bom, tinha coração reto, tinha qualidades, não. Aleluias. Ele tinha tudo isso, e tudo isso agrada também ao Senhor. Mas sabe por quê que as coisas dão certo? Sabe por quê que a festividade é bonita? Sabe por quê, crente, que em meio à crise nós louvamos ao Senhor? Sabe por quê que em meio à dificuldade nós entramos na casa dele? Sabe por quê, obreiro, que em meio à chuva, em meio a tudo, nós estamos aqui nessa noite? Sabe por que nós não nos cansamos de entrar e sair da presença dele? É porque a mão dele é sobre a nossa vida. Porque se a mão dele não for sobre a minha vida, não tem construção, não tem edificação, não tem obra, nada acontece. É a mão do Todo-Poderoso. É a mão do Todo-Poderoso.
a tua igreja estaria, Senhor? Onde estaríamos? Diante de tantos ataques, de tantas coisas que vêm sobre a vida do crente. Porque o Neemias, ele era crente, irmãos. Crente mesmo, sabe? Crente. Não nega o Senhor. Aleluia, crente fiel. Quando decidimos ser fiéis, vem tantas coisas sobre a nossa vida. Quando decidimos ser fiéis, aleluia, vem muitas coisas para nos fazer parar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu olho aqui para o homem, não sei, estatura, tamanho, aparência física, mas eu olho para um homem que, além de tudo, igreja, ele amava não só os irmãos, não só os da casa, não só os de perto, não só os do lado, não só os de boa aparência, mas ele não vai bater de frente com os Sanbalate e Tobias, não é assim? Ele não bate de frente, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Neemias não usou as mesmas armas de Sanbalate e Tobias. Neemias, ele usou as armas celestiais. Às vezes queremos falar muito, nos justificar, não. Quem justifica é o Senhor. Neemias não vai lá e fala: olha, não vou parar. Olha, Sanbalate, não vou parar não, estou fazendo uma grande obra. Pode continuar nos seus ataques aí, porque eu vou continuar. Homem de restauração, homem de visão, homem de discernimento espiritual. Nada pode tirar o teu foco, igreja. Nada pode tirar o foco da igreja. E a palavra do Senhor diz para nós, aleluia, que temos que amar o nosso próximo. Jesus fala, sabe que temos que amar o nosso próximo e aborrecer o nosso inimigo? Mas Jesus diz: amai-vos os nossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Aleluia! Amar ao próximo como a ti mesmo não é amar o irmão bonzinho, não é amar o irmão vizinho, não é amar aquele que nós temos afinidade, não. Neemias, ele amava também os inimigos. Ele sabia que eram os opositores da obra de discernimento espiritual, porque a palavra do Senhor diz para nós em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, regiões celestiais. Mas nós vemos o Neemias edificando, construindo. Vemos o Neemias revestido do poder de Deus. Vemos o Neemias cheio de Deus. Vemos o Neemias construindo, trabalhando, mas cheio da presença do Senhor. Aleluia. Vemos Neemias aqui orando, mas vigiando, olhando ali. Olha, o inimigo pode vir desse lado. O Senhor diz nessa noite, pregando a sua e Anderébias, que as portas ficarão no seu devido lugar. E o Senhor diz nessa noite, igreja: entra pela porta, que é Jesus Cristo. Pregando a solta e comunhão. Muitos hoje, aleluia, têm entrado em tantas portas, mas não têm entrado na porta da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, ele estava preocupado também com a espiritualidade daquele povo. Ele estava preocupado ali, aleluia, se o povo tivesse não só vida material, mas uma vida espiritual. Jesus, nessa noite, ele está batendo a porta da Candarraço e Anderébias. Ele quer entrar, aleluia, mas ele quer fazer, ele te propõe nessa noite uma mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes estamos na presença há muito tempo. Olha, tem 20 anos, missionária Sônia, que eu estou no Evangelho. E aí? Precisamos ter um ponto, precisamos abrir o coração. Muitas das vezes ele bate, nós não deixamos ele entrar, queremos fazer o que do nosso jeito, aleluia, queremos fazer da nossa maneira. O Senhor quer entrar em nós nessa noite aqui e fazer mudança. O Senhor diz que é necessário. O Senhor diz nessa noite: até quando? Aleluia, fugir da crise, fugir da dificuldade. O Senhor diz nessa noite que Ele quer entrar naquela área que Ele
possível aos teus olhos. O Senhor diz nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, que precisamos, igreja, nos colocar de pé, porque os gigantes cairão por terra, aleluias, gigantes que muitas das vezes aos nossos olhos são intransponíveis, muitas das vezes não vamos conseguir, aleluias, mas quando, igreja, nos dispomos a ir, o Senhor, Ele vai diante da peleja, Ele vai diante de nós, e eu não vejo situações na vida dos servos do Senhor que durem para sempre. O Senhor diz nessa noite que Ele está entrando em lares aqui com salvação, o Senhor está entrando com cura. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele está removendo o cativeiro. Sabe cativeiro? Sabe aquela situação que te impede de estar mais envolvido com a obra? O Senhor diz nessa noite que Ele está removendo situações, aleluia, que te impedem de adorar ao Senhor, de estar na casa do Senhor. As muralhas fortificadas estão caindo por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, quando Ele entra, Ele faz a obra, igreja, por completo. Aleluia, não é pela metade. Aleluia, não é só um pouquinho, não. O Senhor diz nessa noite que é por completo. Declama séria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo o Senhor nessa noite visitando aqui a agenda ministerial. Aleluia, o Senhor diz que irá fazer um grande recomício. Deixou declarar séria. O nosso irmão aqui de terno cinza. Aleluia, o Senhor diz nessa noite que Ele entra na tua agenda nessa noite e Ele irá te enviar. O Senhor diz para o nosso irmão que Ele vai te enviar para muitos lugares, mas o Senhor te enviará também, aleluia, lugares secos, lugares aonde, aleluia, precisa, aleluia, da providência, precisa da mudança, precisa de edificação. O Senhor diz nessa noite que Ele te enviará em lugares secos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A obra não somos nós que fazemos. Jesus faz. Jesus faz a obra. Ele abre a porta. E não abre somente Ele escancar a porta. Muitas das vezes queremos, no meio da obra, tirar o joio do meio do trigo. Não. Vão crescer juntos. Andar, subiandas. Vamos crescer junto. Não podemos colocar nossas mãos, fazer a obra com as nossas mãos e tirar. Olha, esse aqui não dá, esse não dá, esse aqui não serve. Vai crescer junto. Mas o Senhor diz que no meio do joio, andar, subiandas, Ele vai exaltar. No meio do joio, Ele vai te exaltar. Aleluias. Sabe o que o Senhor diz aqui? Para obreiros neste lugar, eu vou especificar, eu vou apontar. O Senhor diz nessa noite que Ele está tirando obreiros, tá? Irmãos que fazem a obra, itinerantes ou não, obreiros. O Senhor diz nessa noite que Saul não irá te matar. Olha só. Mas através da vida de Saul, o Senhor vai te fortalecer. Está entendendo isso? Aleluia, nós achamos que vamos morrer, Davi fugiu, foi perseguido, não. O Senhor diz nessa noite, aleluia, que o nome dele vai ser glorificado na tua vida, o nome dele vai ser exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz nessa noite que Ele está desenterrando talentos. Pegamos os talentos, olha, eu não ouvo, porque a minha voz, pastor, é muito feia. A minha voz parece voz de cacau rachada. Eu quero ficar escondida lá para o pastor não me ver, porque eu não quero louvar. O Senhor diz nessa noite, está louvando para o homem ou está louvando para Deus?
ou vai se esconder, ou vai ficar na caverna. Rechou terraço, aleluia, o Senhor te tira hoje da caverna, crente. Aleluia, o Senhor te tira hoje da caverna. É para louvar o nome do Senhor. O Senhor te chamou como levita, Ele te separou desde o ventre. Aleluia, a palavra do Senhor diz que os ímpios não verão o reino do céu. Aleluia, como somos ímpios, aleluia, fazemos, amados, tantas coisas para glorificar Satanás, e quando estamos na presença dele, olha, eu não faço, isso eu não faço, a pastoreagem eu não posso, a minha voz é feia, eu não sei falar. O Senhor diz nessa noite: se não sabe falar, ele vai desenrolar tua língua. Se não sabe louvar, aleluia, ele vai te capacitar, porque é ele que te chamou. Quando ele chama, ele capacita. O Senhor diz nessa noite: até quando iremos nos esconder na caverna e não vamos fazer a vontade do Senhor? Olha, Senhor, usa a irmã A, usa a irmã B, eu não sei, eu não posso. O Senhor diz nessa noite, aleluia, que ele já te capacitou. Chega de se esconder, aleluia, porque o Senhor quer usar a tua vida. Aleluia, somos nós escolhidos, cada um Senhor usa de uma maneira. Colocamos tantas desculpas e não queremos fazer a obra do Senhor. Assim, não é um culto de obreiros que o Senhor está mandando falar, irmãos, eu vou falar. Colocamos tantas coisas, tantos obstáculos. E vemos que Neemias, ele não colocou obstáculos, ele não olhou, deixou comodismo, deixou conforto. E muitas das vezes o Senhor começa a fechar as portas, começa a permitir algumas coisas acontecerem na nossa vida para ver se nós despertamos. Porque se estiver tudo bem, se estivermos ali confortáveis, está tudo bem, nós não vamos fazer a vontade do Senhor, não é assim? Mas o Senhor diz nessa noite, aleluias, que a unção é dele, e os talentos deles, e vamos chegar naquele dia e nos apresentar diante do Senhor. Senhor, eu não ganhei nenhuma alma este ano, não fiz nada. Durante todo o meu ministério, eu não consegui ganhar uma alma para Jesus, eu só fiquei sentadinho no banco. Sabe por quê? Porque eu tinha medo, porque os gigantes iam se levantar, as oposições viriam. Eu não fiz a obra porque eu tive medo, porque eu não confiei. Sabe por que eu não louvei? Porque eu fiquei olhando para o homem. Sabe por que eu não ganhei a alma? Porque era tímida demais, não conseguia falar. Sabe por que eu não evangelizei? Porque eu fiquei dormindo até tarde. Sabe por que eu não fiz aquilo que o Senhor mandou? Aleluia, porque eu fiquei olhando para o meu eu, para o meu ego. Regando a sola, regando eregas. Mas o Senhor diz para a igreja nessa noite que Ele nos desperta para a grande obra. Não queremos fazer a vontade do Senhor e queremos as bênçãos do céu. Ó Jesus, abre a janela do céu sobre a minha vida, sobre a minha casa. Jesus, Ele faz, igreja, tudo isso. Mas Ele quer de nós que nós venhamos nos colocar, nos dispor, falar: Senhor, eis-me aqui. E eu olho para a obra do Senhor e eu vejo que cada um tem habilidades diferentes. E o Senhor quer usar nas suas habilidades. O Senhor quer te usar nas habilidades, ou na sabedoria, ou no aconselhamento. Cada um de uma maneira diferente. Mas a todos o Senhor quer fazer algo, quer te usar. Ele quer, o Senhor tem pressa da obra. Amados, hoje foi louvado aqui que Jesus está voltando, Ele está às portas. Ele pode voltar hoje, depois desse culto abençoado. Jesus pode arrebatar a igreja hoje. E nós vamos apresentar o que diante do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Ele virá por causa da noite, naquele dia, naquela hora que ninguém espera. Jesus vai vir. Será que estamos preparados para nos encontrar com o Mestre? Será que estamos preparados? Será que estamos como Neemias ali, chutando os muros? Será que estamos ali trabalhando? Será que estamos fazendo algo lá no nosso local de trabalho? Será que temos usado um pouquinho do tempo que tem sobrado? Às vezes o tempo é curto, é pouco. Será que temos usado na obra do Senhor?